Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tô bem, e você? Tudo certo. Eu sempre chego um pouquinho antes porque, né, para organizar. Com certeza. Não tem problema não. Deixa eu só ajustar aqui Uhum. algumas coisas da reunião. Ana Cláudia, você é autora de qual trabalho? O meu é da Soft Skills. Pelo que eu vi, ele está em segundo. Ah, sim, sim, ele é o segundo a apresentar. Uhum. Só anotando aqui porque depois eu vou ter que fazer o relatório de que estava presente, né? Tá certo. Oi, professora Maria. Tudo bem, Aleph? Estou bem, e você? Tudo bem, deu certo aqui. Meu computador estava instalando o Zoom, né? Ai, Mas foi tem, rápido. tem... Às vezes ele pede para instalar, ou às vezes a gente pode entrar na reunião online, né? Vai depender muito do É, da computador. configuração, né? É Uhum. verdade. Eu pedi para instalar aqui. Mas eu estava aí no seminário de manhã, né? Umas sessões presenciais. E aí eu usei o computador da FEA e foi super rápido. A internet estava boa. Professor, enquanto os outros autores estão entrando, a gente pode já estabelecer mais ou menos como vai funcionar a sessão, tudo bem para você? Claro, podemos. É, Você explica ou você quer que eu fale alguma coisa? eu vou explicar, na verdade, como vai funcionar, né? Como a gente tem um tempo pré-estabelecido no Zoom e ele pode fechar automaticamente quando esse tempo ele é ultrapassado, né? Então a gente tem que já estipular qual vai ser o tempo e tudo mais, tá? Tá bom. Então, por exemplo, cada autor tem até 8 minutos para fazer a apresentação. É por isso que é recomendado a gente passar os vídeos, tá, professora? Aí não Tá, se preocupe que eu vou passar todos os vídeos, eu vou compartilhar, então essa parte excelente. operacional vai ficar comigo, tudo bem? Tudo bem. E aí, como vai funcionar a sessão? Tem 4 minutos de introdução, que é feito pela moderadora, né, Tá bom. dando boas-vindas e tudo mais. E depois desses 4 minutos, a gente já passa para as apresentações, que está na ordem daqueles trabalhos que eu coloquei no seu e-mail, tá bom? Mas eu posso também informando caso surja a necessidade de Vamos, alterar vamos essa ordem. confirmar aqui. A primeira é o 1883, depois é Sim, o 574 e depois é o determinante de qualidade, né? Que eu não lembro, eu exa não tenho o nome, tá? exatamente, são É, esses. são esses, nessa ordem, né? Tá Sim, bom. sim, exatamente. Depois de cada apresentação, a moderação tem 8 minutos para fazer os apontamentos, né? Aham. Discutir o trabalho e tudo mais. E no final, depois que todos os trabalhos forem apresentados, a gente tem ainda 22 minutos para debates gerais e discussões que forem surgir de outros membros que vão participar da sessão, tá?
E aí eu posso Existe. dialogar com os autores no meu momento lá dos 4 minutos que eu tenho para fazer meus apontamentos, eu posso fazer perguntas, dialogar com eles, né? Sim, exatamente. Tá, No caso, são 8 minutos. oito, tá. Uma proposta, talvez, professora, quem sabe pegar os 22 minutos que tem lá do debate final e já fazer a discussão com o artigo Junto, já. né? Tipo Eu assim, ó, acho uma boa. em vez de você ter só 8 minutos para falar, a gente pega esses 8 minutos, transforma em 15 minutos, que aí você fala, os autores respondem, e quem estiver na sala pode também contribuir, né? Tá E aí eu bom, acho que tá seria até bom. melhor, né? 15 minutos para a parte da moderação e discussão geral da sala. Eu acho que fica excelente. Então, eu faço a apresentação, você passa os vídeos na ordem, né? Eu vou chamar o primeiro trabalho, você passa o vídeo, aí a gente faz 15 minutos de discussão, e Exatamente. aí começa de novo. Eu chamo outro trabalho, você passa o vídeo, 15 minutos de discussão. Ótimo. Aí eu ponho meu cronômetro aqui, tá, Lef? Não tem Pra problema, gente. professora, eu posso Tá. ir avisando. Olha, a cada 5 minutos eu Você me vou. Não se avisa? preocupe, Tá tá? bom. Fique de olho no seu chat, que eu vou mandar uma mensagem no seu individual, tá? Professora, passaram 5 minutos e tudo mais, tudo bem? Tá excelente. Vamos só aguardar os autores entrarem, né? Tudo bem. Aí tá, professora. No final da sessão, tem duas atividades que precisam ser feitas, né? Se você reparou no cigarro, tem a ficha de moderação. Já verificou? Sim, deixa eu entrar aqui. Calma aí. Vou voltar na minha. Aí, nessa ficha de avaliação, basicamente, o que é que vai ser feito? A gente não, na verdade, a moderação, né, vai fazer isso, vai indicar quem estava presente na sessão, qual dos autores estavam presentes, né, Tá, principalmente para a questão da emissão de certificado, e se acontecer algo na sessão, a gente também pode reportar lá, né? De repente a sala fechou, parou de gravar, então a gente pode fazer tudo isso por entendi. meio da ficha de avaliação, tá? Alguma Depois que preenchida, ocorrência, alguma coisa, né? Tá, exatamente, tá? E depois da ficha de avaliação, tem que fazer a avaliação da sessão, tá, professora? tá bom. Que também está Aí eu, disponível lá eu faço antes de fechar a sala, né, Lef? É isso. Pode fazer depois também a avaliação. Depois? Logo terminou a sessão, fechou a sala, volta lá para a página do SEMEAD, pode fazer a avaliação e a ficha de moderação, tá? Tá. O Aleph, tem uma mensagem para mim aqui para copiar um link para colocar no chat, né, da Ah, sessão. não se preocupe que eu vou fazer isso por Você você, faz tá? isso? Tá bom. Faço, tá bom? Então, tipo assim, quando faltar uns 10 minutos para finalizar a sessão ou antes, eu vou enviando para lembrar os autores também que eles precisam avaliar a sessão, tá bom? Tá bom. Perfeito. Estamos alinhados aí. Boa tarde a todos. Estou aqui já, tá, pessoal? Bota- Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Só vou ajustar minha câmera aqui, tá? Tudo bem. Luiz, você é autor de qual dos 3 artigos? Do determinante da qualidade. Ah, tá. E você, Edson? Cursos massivos e abertos online MOOCs, controvérsias, forças e fraquezas e suas relações com a administração estratégica. Que é o primeiro artigo a ser discutido, no caso. Então, a gente já tem, professor, um representante de cada artigo, tá bom? Tem a Ana Ok. Perfeito. Cláudia, que é representante do segundo artigo, o Edson e o Luiz, né, também estão representando cada um artigo. Aí fica a determinação de vocês, o horário que a gente pode começar. Podemos começar, então, né? Para a gente ser pontual aí, a pontualidade britânica na sala, então, hein, pessoal? Boa tarde a todos, viu? Eu sou Boa Maria tarde. Carolina. É um prazer estar com vocês aqui na abertura dessa sessão, onde nós teremos 3 trabalhos a serem apresentados. Ficou definido de passar o vídeo que vocês disponibilizaram, né?
para esse trabalho. O primeiro é o trabalho de cursos massivos abertos online, controvérsias, forças, fraquezas e suas relações com a administração estratégica. Os autores é Edson Fonseca de Oliveira, da Universidade Positivo, e o Fernando Eduardo Kerschbaumer, da Uninter. Não sei se eu falei sobre o nome do Fernando corretamente. É isso, mesmo. né? Uhum. O segundo trabalho, Soft Skills e o Desempenho Percebido, um estudo com tutores da educação à distância. Autores, Ana Cláudia Lustosa de Mello, da UniOeste, Vinícius Abílio Martins e Delci Dalvesco, todos da mesma instituição. E o terceiro trabalho, Determinantes da Qualidade como Preditoras da Qualidade Percebida das Atividades Pedagógicas Não Presenciais em Cursos Superiores do Instituto Federal do Espírito Santo, que foi um prazer aí esse trabalho, nós já discutimos na sessão Sapiens, né, Luiz? Foi muito Com os legal, professor. Eu estou autores. feliz de estar Foi com a senhora aqui muito de bom. novo. Luiz Henrique Lima Faria, Juliana Dias Calazans e o Rodrigo Loureiro Medeiros, do IFES do Espírito Santo, os 3 autores. Então, pessoal, nós teremos aqui 8 minutos de apresentação para cada trabalho. O Aleph vai gentilmente aqui começar, então, com o primeiro trabalho, cursos massivos, tá bom, Aleph? Bom, professora, eu vou começar a iniciar o compartilhamento. Se de repente surgir algum problema, professora, avise lá no WhatsApp, tá? Aí você só confirma se está compartilhando o áudio também. Está compartilhando a tela? Estamos sim, Aleph. Agora eu preciso só ouvir o áudio. Tá bom. Vou iniciar aqui. Tá bom. Cursos massivos abertos online, MOOCs. Controvérsias, forças, fraquezas e suas relações com a administração estratégica. Ensaio teórico redigido, fruto da pesquisa de Edson Fonseca, que é quem vos fala, quem conduz esta apresentação, em parceria com Fernando Eduardo Kerschbaumer. Ambos somos do programa de pós-graduação. Eu acho que deu um probleminha na internet, caiu aqui pra gente, tá? Deixa eu só, vou só rapidinho, professora. Graduação em administração da Universidade Positivo, em Curitiba, Paraná. O objetivo deste ensaio teórico, ou pelo menos os 2 objetivos que elencamos aqui neste início, então volta-se para a caracterização dos MOOCs, visando discorrer sobre eles e tecer considerações a respeito de suas contradições, forças e fraquezas, e buscamos também aproximar o fenômeno ao contexto da administração estratégica. Trata-se de uma pesquisa essencialmente teórica, fruto de uma revisão sistemática, que tem relação com a minha pesquisa, uma pesquisa que está em curso no meu processo de doutoramento. Então, as conclusões, as reflexões, até mesmo as perguntas provocativas que vocês devem ter percebido ao lerem o ensaio, elas têm relação, então, com o que a literatura nos trouxe. Se tratando da origem, então, percorrendo um caminho bem tradicional em se tratando de apresentações de trabalhos. Então, a origem dos MOOCs. Lá em 2008, parcerias entre as startups Udacity e edX, firmadas entre o MIT e a Universidade de Harvard, elas visaram ofertar aprendizagem massiva. Então, estamos falando aqui de um embrião, mais do que isso até, lá em 2008. Contudo, em 2011, foram inaugurados e ofertados oficialmente os primeiros MOOCs.
na Universidade de Stanford, sendo disponibilizados 3 cursos de informática para aproximadamente 450 mil alunos. Isso pela internet, online, e foi a primeira grande iniciativa, então, portanto, é um marco, o ano de 2011, em se tratando da oferta dos MOOCs, que seguem até hoje, a despeito de controvérsias, de críticas, de desconfianças que são dirigidas a eles. Algumas características dos MOOCs. São cursos ofertados à distância, são cursos online, sabemos disso, está no nome, né? Em inglês, Massive Open Online Courses, né? Cursos massivos, abertos, online, cursos gratuitos. Então são difundidos enormemente ao longo do globo, são chancelados por grandes universidades e nasceram essencialmente nos Estados Unidos. E é lá que eles têm muita força e continuam tendo ainda. Tá? Então eles localizam-se em algumas plataformas específicas como o Coursera, o edX, Udemy, Udacity, FutureLearn, e eles visam fornecer aprendizagem em áreas de estudos previamente estabelecidos sob a forma de cursos livres. Estamos falando de cursos livres e nós temos uma ideia, já pela difusão bastante consagrada do ensino à distância, tal qual conhecemos no Brasil. Então eles contemplam textos, vídeos, palestras, guias, uma rota pré-estabelecida. Eles podem abranger temas comuns específicos a depender da oferta e direcionamento desta oferta. Eles seguem uma lógica progressiva e sequenciada com determinação, é claro, de início e término. E nós lançamos algumas perguntas norteadoras e também algumas perguntas provocativas, porque se trata de um ensaio, afinal de contas. Né? Mas, assim, trazendo a discussão para a área da administração, nós pensamos inicialmente, né, no ensaio. Então, que estratégia propiciaria um aumento de receitas, diminuiria custos e qualificaria resultados educacionais por meio de MOOCs? Então, uma pergunta já lançada ad initio, lá no começo do ensaio. Quais seriam as demais forças e fraquezas, já que grande parcela de autores da área se dedica a enfatizar o problema do abandono, não contudo sob a ótica da gestão. Vejam, os MOOCs, a despeito de serem consagrados, de conferirem certificação proveniente de grandes universidades, de universidades expressivas, das melhores do mundo, eles têm um grande problema no que tange à evasão. As taxas de abandono são altíssimas. Então, como é que uma visão estratégica, como é que a administração estratégica, um pensamento estratégico poderia, então, contribuir com essa oferta, a nosso ver, bastante bem-vinda, de educação, de formação profissional, de qualificação pessoal, enfim. Como é que a administração pode entrar e atuar, então, nesse sentido? Essa foi uma das reflexões e uma das considerações finais, inclusive, aí, constantes, né, do nosso ensaio teórico. Então, eles têm relevância por oportunizarem aprendizados que contribuem com a formação dos participantes. Eles carregam a lógica da transposição, então eles levam as grandes universidades para os alunos, quer queiram ou não. A gente não está falando de faculdade, não está falando de formação lato sensu, muito menos estricto, é claro. Estamos falando de cursos livres, mas que aproximam, então, sem barreiras, que diminuem as barreiras, que acabam, talvez, com grandes barreiras, com algumas delas, pelo menos, de acesso a grandes universidades, por meio de cursos livres. Então, esse é um grande valor dos MOOCs. Porém, tem a questão da evasão. Então, na perspectiva da administração estratégica, a literatura aponta que tem aumentado as parcerias entre empresas privadas, com o fim de ofertar MOOCs, então, parcerias entre empresas e instituições de ensino, e tem, contudo, o problema do abandono. Então, isso é uma coisa que pode e deve ser resolvida com o pensamento estratégico, pelo menos esse é o nosso entendimento. Então, quem sabe aplicando ferramentas de gestão, né, tendo então um pensamento estratégico, uma atuação estratégica, um planejamento estratégico, constando as etapas de diagnóstico, de formulação, de implementação, de controle, realizando uma análise SWOT, por exemplo, para identificar forças e fraquezas. Então, na nossa revisão de literatura, dentro do que foi possível, foi percebido que as grandes fraquezas dos MOOCs residem na questão do abandono. Então, porque é autoestudo. Então, isso é uma marca, os estudos em grande medida falam
dessas taxas de até 90% de abandono. Por outro lado, tem uma grande força aí, que é a aproximação dos interessados, dos alunos com grandes universidades que ofertam esses cursos livres. Então, se vê com bons olhos, inclusive para o mercado. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que fizeram MOOCs e que têm as certificações de grandes universidades, como as citadas aqui no estudo. Então, mesmo que os MOOCs eles sejam disruptivos e se apresentem como uma importante alternativa, sobre eles precisa pairar um pensamento estratégico, uma lógica proveniente do management, e que ataque a sua principal fraqueza, que é a questão dos abandonos, da alta taxa de abandono, e que priorize a sua força, que é a oferta ampla e restrita, e que permite, então, o acesso e estudos ofertados por grandes universidades ao redor do mundo. Muito obrigado. Vamos debater agora, então, esse ensaio. Obrigada, professor Edson Fonseca, pela apresentação. Nós vamos entrar agora com 15 minutos de discussão, tá? Eu vou começar a fazer alguns apontamentos durante esses 15 minutos. Quando tiver necessidade, a gente dialoga, tá, professor Edson? Fazer umas perguntas, trazer algumas sugestões, e a gente pode também abrir um campo aí, né, Aleph, nesse momento, para que os outros participantes também contribuam nas discussões. Professor Edson, né, Fernando, que também é o outro autor. Primeiro, eu achei o trabalho, assim, muito interessante, né, a questão da problemática que vocês abordam. É claro, vocês trazem uma visão nesse trabalho, deu para ficar claro, assim, pelo menos na minha perspectiva de interpretação, que vocês estão falando da problemática na perspectiva institucional, né, do lado ali do ensino, né? E aí, até uma provocação que eu vou fazer é o outro lado, e a ponta da aprendizagem, né? Porque quando vocês falam ali que o problema de índice de abandono, esse abandono ele vem do participante, ele vem da outra ponta, né? Então, eu acho que seria muito interessante, professor Edson, que vocês dialogassem, né? Fizessem essa conexão da ponta ensino-aprendizagem, já que a sua pergunta-problema ali, né, diz respeito à estratégia institucional, como é que você, então, melhora, né, propicia lá aumento de receitas, diminuição de custos, perspectiva institucional, né, qualificando resultados educacionais, mas o resultado educacional, ele depende da ponta ali da aprendizagem, né, do participante, do estudante. Então, eu sinto que esse ensaio teria uma robustez, né? Se também trouxessem elementos, né, conceituais da ponta, né, ensino-aprendizagem, conectassem essas questões. E, assim, a relevância é imensa, né, professor Edson? Porque falar de uma taxa aí de evasão, de abandono, pelo que eu vi aqui, aproximadamente 90%, né? Então, isso é um custo, né? É um esforço institucional e que traz ali um resultado educacional muito aquém, né, de todo esse esforço despendido educacional. Então, achei muito interessante. Eu acho que esse estudo teórico ele pode gerar, né, nessas discussões de ponta ensino-aprendizagem, um framework conceitual muito interessante para as instituições de ensino superior, né? Conclusões aqui. 4 possíveis razões para essa questão do resultado educacional, né? Percepção do estudante quanto ao conteúdo do curso. Olha lá, se você fala no aspecto do ensino, a gente entra numa necessidade de pensamento estratégico de formular melhor os métodos de ensino, né? De utilização de que tipos de metodologias poderia trazer uma autonomia ou potencializar essa autonomia do estudante lá na ponta, que refletiria, né, nesse índice de abandono. Percepção do estudante sobre o design, mais uma vez, design é outra estratégia, o design educacional é importantíssimo se a gente fala em tecnologia hoje, né?
Então, mais uma vez, a conexão, como é que esse design, sei lá, gamificação, designs mais usando outros elementos instrucionais para deixar esse curso mais interativo, né, que vai melhorar o engajamento do participante, situação social, características do estudante. Acho que isso é um ponto já, talvez até mais fora do controle, né, institucional, porque daí a condição da internet, do estudante que participa à distância, a instituição não tem muito controle sobre isso, né? Mas eu acho que cabe um campo de dados aqui, né, de instrução, sei lá, cursos massivos também precisa entender o perfil do participante, mapear, né, para ser muito mais estratégico na aprovação desse estudante que vai precisar desse engajamento para melhoria de resultados educacionais. E são coisas que comportamento é uma coisa difícil, né? Eu até brinco que eu falo que às vezes a meta é comportamental, ela é muito menos técnica do que comportamental. Então, acho que o papel da instituição de ensino superior, em todas essas reflexões da ponta de ensino, é entender de que forma os métodos de ensino-aprendizagem poderiam contribuir para esse engajamento. Né? E para isso a gente precisa conhecer muito bem a outra ponta, que é o olhar da aprendizagem, né? O que o estudante vai entregar ali como resultado educacional. E capacidade do aluno para encontrar e gerir o seu tempo. Então, isso também, né? É outro indicador de engajamento aqui, que é entender como esse estudante do curso massivo ele vai, o perfil dele de uso, né? De conclusão desse curso, precisa ser muito mais flexível, né? Atividades também assíncronas, offline, que vão contribuir, não só síncronas, né? Eu acho que aí também tem um campo muito interessante de discussão nesse ensaio. Então, acho que a minha maior contribuição, se é que eu posso falar assim, professor, que vocês pudessem fazer essa conexão da ponta ensino-aprendizagem. Eu acho que isso daria uma robustez nesse ensaio teórico, né? Principalmente pela relevância de resultados educacionais hoje para convencer as instituições a investir, né? Para ter um planejamento estratégico muito mais efetivo, assertivo em tempos de concorrência, de diminuição de matrículas, né? Acho que as instituições estão aí num momento crítico de sofrimento, a parte de mercado também, eu acho que essa robustez, esse estudo poderia contribuir muito para as instituições. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu gostei muito. E, assim, eu sempre falo, professor, que a pesquisa nunca acaba, né? Eu falei isso de manhã, o Luiz estava com a gente na sessão Sapiens. Essas pesquisas têm potenciais incríveis e, assim, continuem, né? O prazo acaba, mas a pesquisa não. Acho que tem muito campo aqui para melhorar e para dar mais densidade, profundidade nessa discussão que é tão relevante para as instituições. Eu me manifesto, eu aguardo, como é que a gente se ajusta? Pode se manifestar, se Tá. quiser trocar com a gente, daí depois eu abro para o pessoal também trazer as Não, contribuições. bem objetivamente. Primeiro, é uma honra estar aqui, é a primeira vez que eu participo do SEMEAD, né? De berço, a minha formação inicial não é administração, então eu estou compreendendo isso ao longo do meu doutoramento. Eu nunca tinha estudado estratégia, eu fui gestor, eu venho do EAD, por isso que eu estou aqui. Então, eu vivo do direito, mas não apenas dele, eu estou muito mais na educação já há muito tempo e eu me tornei professor presencial, inclusive, por conta do EAD. Então, eu sou um defensor do bom EAD. Então, do EAD que é debatido, Sim. que é discutido, né, que é pesquisado, enfim, que não é banalizado, enfim, que se encaixa, né, com a lógica tradicional e que nos leva para outros rumos, né? Então, Sim. eu não acreditei que esse trabalho pudesse, na verdade, juro para vocês, que ele pudesse ser selecionado para o SEMEAD, enfim. Porque eu estava começando a minha revisão sistemática, tinha concluído a seleção, todas aquelas etapas, né? Características da revisão sistemática, que eu, lamentavelmente, não coloquei por descuido, inclusive, na minha apresentação. Mas, enfim, eu ainda estou me aproximando do tema, compreendendo, enfim. O que eu não queria era pesquisar o EAD convencional, esse, sei lá, subalternizado, esse que não serve, sabe, professora? Sim, Que claro. não precisa, dispensa comentários, né? Enfim, mas Claro, aquele AD que é um claro. desserviço para a educação. Então, esse realmente, e que é muito vigente, né? Esse não me interessava.
e acabamos, eu e meu orientador, chegando nos MOOCs, né, justamente por conta dessa visibilidade, e nós realmente demos valor nisso, e esbarramos nisso. Então, da questão do abandono. Então, a questão da motivação, né, da disciplina, né, dos aspectos psicológicos, motivacionais, né, de quais são os impulsionadores ou não. Né? A gente viu, né, num primeiro momento, já que eu ainda estou me aproximando, agora que eu estou mergulhando, assim, metendo a cara nos trabalhos, que tem uma lógica conectivista, sim, é a internet que fez com que essa modalidade surgisse, e foi a internet que fez com que as grandes instituições, com essas grandes universidades lá nos Estados Unidos comprassem essa ideia, enfim, e as pessoas começassem a ter acesso a esses cursos, né? Mas tamanha taxa de evasão, quer dizer, o interesse é seletivo. Assustador, Então, né? e ao mesmo tempo eu fiz uma junção por meio de. Eu só consegui pensar no ensaio. Eu não consegui chegar, ter assim, Sim. envergadura para fazer um artigo, porque eu não conseguiria, talvez, contar uma história com começo, meio e fim para vocês. Então, Uhum. eu anotei todos os feedbacks, todas as informações que você trouxe, eu acho que são preciosas mesmo, e vou considerar isso ao longo da minha pesquisa, que agora está ganhando um pouco mais de força. E realmente eu fico lisonjeado, fico muito feliz por estar aqui. Eu acho que é o que eu posso dizer, assim. Eu sei que é bem genérico, mas é muito verdadeiro. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E que bom que o meu trabalho, esse humilde ensaio, é a única coisa que a gente conseguiu produzir no momento foi o ensaio. É que tem essa coisa provocativa, às vezes não traz uma resposta, traz mais perguntas, né? É um trabalho que tem mais perguntas do que Isso, mais respostas. dúvidas do que respostas, Exato. né? Então, assim, agradeço muito, assim. Ponto ensino-aprendizagem. Então, eu anotei tudo o que você me disse Mas isso mesmo, professor, eu acho que e vou para considerar. teorias da educação, né, eu acho que o seu trabalho pode ter um Ah, fundamento, uma ah. robustez E como é que muito isso pode ser interessante, levado para o conectar management? isso com a administração, né, com a Uhum, gestão, e uhum, aí o ganho, certamente, de insights, né, eu acho uhum. que seriam muito proveitosos, trazer essa multidisciplinaridade para o trabalho. E Maravilha. parabéns, viu? Eu é que Muito bom. agradeço. Muito obrigado. Obrigado por terem aceitado, por estarem aqui. Só riquezas. Ah, Maravilha. uhum. Eu vou abrir aqui também, se a Ana Cláudia ou o Luiz quiserem trazer alguma contribuição, que eu trabalho aqui, professor Edson, Fernando. Posso, professora Maria Carolina? Claro, Luiz, por favor. Em primeiro lugar, foi cirúrgica, né, professora? Contribuir depois da sua contribuição, a gente tem que ter até cuidado. Olha só, de fato, Edson, olhar a outra ponta, né, do aprendizado é muito importante. E, assim, eu sou usuário quanto mais de MOOC, né? A gente não pode ficar viajando o tempo todo para o exterior, então a gente faz MOOC, né? É isso E aí. uma coisa que me preocupa é o seguinte: será que a certificação, de fato, é uma métrica boa? Eu fico pensando, quando entro no MOOC, eu não quero certificado, eu quero algum conhecimento específico que está lá. E, às vezes, esse conhecimento ele acontece em 40% do curso, em 60%, em 80%. Às vezes, eu assisto 100 e não pego o certificado, né? Talvez, se a gente tivesse uma métrica de tráfego, por exemplo, para o MOOC, fosse uma métrica mais justa com essa modalidade, né? É claro que existem especificidades de cursos, né? Existe algum que o cara ele precisa do certificado para ele até ter ali como mostrar à sociedade que ele fez aquilo, né? Mas em muitos MOOCs, o que se oferece ali é um conhecimento mesmo, né? Você aprende algo que você vai usar aquilo, mas que você não precisa se certificar daquilo, né? Não precisa ter um certificado daquilo. Então, é uma questão que eu jogo, né? De repente, a gente está sendo injusto na métrica. O Exato. sucesso do MOOC, será que é a certificação? Ou será que é, por exemplo, o tráfego do MOOC? Né? Vamos dizer assim, um insight que me deu para levar para você, Edson. Muito Obrigado, obrigado. obrigado, professor Luiz. Alguns trabalhos que eu pude, à época, alcançar falavam disso. Então, muita gente encontrava, os pesquisadores, o professor foi direto ao ponto também. Então, muitos dos usuários, sei lá, os autores falam de usuários, não falam necessariamente de alunos. Então, tem essa variação nos textos. Né? Buscavam só o que interessava e também saíam por causa disso. Então, tem isso também. Então, faz todo sentido. Obrigado. Obrigada, professor Luiz, excelente. Assim, só para finalizar, né? O professor Luiz trouxe assim uma visão. Terminou já na live? Não, eu queria também depois fazer um comentário sobre o trabalho do Ah, Edson. sim, claro. Fazendo essa integração do que o professor Luiz trouxe com o comentário das teorias educacionais, né? Hoje, quando a gente olha para a aprendizagem, a gente fala
da autonomia do estudante, né? E o MOOC precisa desse olhar, né? Como é que é a competência da metacognição, que é o estudante aprender a aprender, é ele sair do campo da passividade, né? Desse modelo tradicional do ensino, e aí, olhando para a tecnologia, para tudo que a tecnologia tem como oferecer, né? Certamente eu tenho a mesma opinião, professor Luiz, né? De que a métrica, né, não pode ser o certificado, né, ali na ponta, mas sim o engajamento. Então, por exemplo, o tráfego, quantos por cento, né, do vídeo ele conseguiu completar. Inclusive, tem cursos online hoje que medem isso, não deixam nem o estudante passar o vídeo rapidinho ali, né? Ele tem que realmente cumprir a etapa de engajamento para garantir que não haja, né, o falso conhecimento ali. Então, acho que o seu ensaio teórico, o Edson e o Fernando, né, que é o outro autor, eu acho que tem um campo de discussão muito valioso, né, para essa mudança de cultura educacional, que é sair desse tradição, né, do foco no centro no professor, e na autoridade do professor e ir para a autoridade do estudante, para que ele ganhe essa autonomia e que, de fato, o engajamento seja considerado um indicador de aprendizagem. Não um indicador de ensino, né, mas um indicador de aprendizagem. Então, vou abrir aqui a palavra para o Aleph, que eu acho que ele quer também trazer uma contribuição. Obrigado, professora. Gente, eu acabei não me apresentando, né? Eu vou fazer isso rapidinho, para a gente não estourar o tempo. Eu sou Aleph Santana, sou líder da sessão, estou junto com a professora aqui para ajudar no que for possível na questão da nossa sessão. E também sou professor da Universidade Federal do Pará. Então, Edson, primeiramente, parabéns pelo estudo. Eu concordo plenamente com a professora. A tua revisão sistemática de literatura, ela acaba trazendo vários insights, né? A gente vai lendo e vai surgindo várias ideias e várias propostas de pesquisas que podem surgir, principalmente a partir... houve um crescimento muito grande, né, dessa questão da procura pelos cursos online, principalmente depois da pandemia da Covid-19. Então, eu acho que o teu trabalho tem uma relevância, assim, não unicamente acadêmica, mas também social, né, diante do contexto que a gente está inserido. Eu queria fazer algumas considerações, na verdade, bem poucas mesmo, só em relação à questão de formalidades, tá, Edson? Porque eu acho que existem pontos da revisão de literaturas que são extremamente importantes que sejam atendidos para que, posteriormente, você não seja questionado, né, no periódico e tudo mais. Mas a leitura geral do trabalho está muito boa, tá? Parabéns pela pesquisa que tu desenvolveu. Eu acho, assim, que tem, sem sombras de dúvida, contribuições muito interessantes, tá bom? Peço também licença para estar comentando o teu trabalho, né? Não é fácil chegar aqui e comentar sobre o trabalho dos outros que tiveram, tá bom? Mas um primeiro ponto, talvez, que eu acho que pode melhorar, tá? Seria, dentro da introdução, vocês falarem um pouco mais sobre a administração estratégica, sabe? Porque eu sinto, assim, que é apresentado muito bem a questão dos custos massivos e todo o contexto que esse cenário de pesquisa está inserido, mas um dos construtos que você utiliza também no seu trabalho, que é a questão da administração estratégica, eu acho que você poderia também discutir um pouco melhor, sabe? Para deixar o leitor já inserido dentro do conteúdo que ele vai desenvolver ao longo do trabalho, né, e das reflexões que ele vai fazer. Eu acho que isso seria bem interessante, sabe, Edson? Um ponto interessante também, isso é uma sugestão, tá? Porque eu estava lendo aqui o seu trabalho e vi que você já pula direto da introdução para a questão da fundamentação teórica, né, e discussão, e eu não vi uma sessão de metodologia. Apesar de você apresentar de forma sintética a metodologia na introdução, eu acho que seria interessante talvez você desmembrar, sabe? Porque a questão dos estudos de revisão de literatura, eles são, a gente é muito cobrado na questão sobre todos os procedimentos de fato que foram feitos para a seleção dos artigos, né? E os motivos que estão atrás dessa seleção. Acho que seria interessante você desmembrar e no lugar dessa parte da metodologia que você colocou na introdução, não que ela precise sair totalmente, sabe? Mas existe uma coisa que eu acho que seria muito mais interessante a gente ver na introdução. Por exemplo, o seu trabalho traz muita contribuição, sabe? E eu acho que faltou isso, quem sabe um parágrafo falando sobre as contribuições específicas que a sua revisão pode trazer, né? E como a sua revisão ela contribui, né? Eu acho que a gente consegue enxergar quando a gente olha o todo do trabalho, mas seria interessante você já dar esse insight, né? Logo na introdução.
E um ponto, assim, para finalizar, que já está quase estourando o tempo, seria lá nas conclusões. Toda revisão de literatura, ela tem uma limitação, né? E, na verdade, todo artigo científico tem uma limitação. Eu acho que seria também interessante você falar qual foi a limitação que você identificou, né? Quando você estava construindo o trabalho e apresentar essas limitações lá nas conclusões, tá? Apenas a critérios, assim, da gente poder também saber, né? O que foi que o Edson encontrou e que obstáculos o Edson encontrou para que, possivelmente, se um outro autor quiser dar continuidade, né, fazer uma outra revisão, também já iniciar essa revisão sabendo que existem esses obstáculos, né? Então, acho que seria interessante, tá, Edson? Mas, de forma geral, parabéns pela sua pesquisa, é um trabalho muito interessante mesmo. Obrigado, professor. Muitíssimo obrigado. Anotei tudo também aqui, observações cirúrgicas. Viram por que eu achei? Chegou um momento que eu achei que esse trabalho não ia ser aceito, talvez por ser um ensaio, né? Mas muito obrigado. Tudo aqui na ponta da caneta. Está tudo considerado. Obrigado. Maravilha, obrigada para todos. Não sei se a professora aqui, Ana Cláudia, quer fazer alguma contribuição, senão a gente pode seguir. A professora abriu a câmera. Tudo bem? Tudo Acho que bem. podemos seguir, então. Eu Podemos estou seguir, mais professora? observando hoje. Tá certo. Bom, então nós vamos na sequência aqui, Aleph, falar do trabalho Soft Skills e o Desempenho Percebido, um estudo com tutores da educação à distância. Dos autores aqui, quem está presente, professora Ana Cláudia Gustosa de Mello. Perfeito, professora. Gente, só desculpa, assim, que logo no início do vídeo dá um delayzinho por causa do que tem que compartilhar, né, no Zoom, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui, aí, professora, só confirme se está tudo ok, tá bom? Com áudio. Pode deixar. Apareceu a tela para vocês? Para mim, isso, carregou agora. Boa noite a todos, eu me chamo Ana Cláudia e estou aqui para apresentar de forma sucinta o meu artigo que foi aprovado no SEMEAD, com um vídeo rápido. O título do meu artigo é Soft Skills, o Desempenho Percebido, é um estudo com tutores de educação à distância. Foi escrito por mim, pelo meu orientador Vinícius Martins e pela minha orientadora Delcy, todos nós da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Sou mestranda em administração e eles me orientaram nesse trabalho. Bom, nós iniciamos o artigo falando a respeito do recurso humano dentro da organização, e que é uma forma estratégica de se trabalhar dentro das empresas, e aí, analisando a parte das habilidades comportamentais e socioemocionais, que são as soft skills, né, um assunto que tem sido falado na academia e também no meio profissional, fazendo essa análise sobre as soft skills como um ativo intangível que precisa ser medido para que isso faça algum sentido na estratégia da organização. Considerando que as universidades são organizações, né, então a gente procurou fazer esse artigo dentro do contexto da educação à distância, juntando uma dor, né, de tutores, eu já fui tutora, e analisar também essa situação, de que forma que isso se desenvolve, que essas habilidades se desenvolvem. E como que isso é percebido por eles, né? Então, a questão de pesquisa é quais os impactos das soft skills no desempenho percebido dos tutores da educação à distância, e o objetivo é relacionar algumas habilidades, né, com o desempenho percebido dos tutores dessas instituições de ensino superior do Brasil. Dentro do referencial teórico, nós trouxemos alguns autores que falam sobre a importância do tutor, né, a importância da tutoria, que faz essa conexão entre alunos e professores e instituição de ensino. Trouxemos também alguns autores que falam sobre os próximos a respeito dos modelos que nós utilizamos, né, então nós misturamos dois modelos, um deles é o modelo Hallam, que é de Oscar e Kossler. Esse modelo, ele fala sobre as competências do instrutor, né, então nós adaptamos essa ferramenta para que a gente conseguisse fazer de acordo com o nosso objetivo aqui, né, então nós utilizamos ela como base. E o outro, a outra ferramenta que nós utilizamos foi o ASOD, que é Aprendizagem, Competência e Suporte Organizacional.
e desempenho de docentes, que foi feito por Pereira em 2014. Nós adaptamos também para utilizar algumas partes dessa ferramenta para os tutores, né? Então, existem algumas competências, de acordo com os autores, que não são utilizadas por tutores, mas são utilizadas por professores, e vice-versa, algumas competências que não são utilizadas por professores, mas são utilizadas por tutores. Então, a gente buscou focar nessas competências utilizadas por tutores. Ainda dentro do referencial teórico, né, nós fizemos primeiramente uma classificação das soft skills, existem diversas literaturas que falam sobre as habilidades comportamentais, dentre elas o The Future of Jobs, né, que é uma conferência internacional que trata sobre algumas habilidades, então listamos algumas. Andrade, 2016, também traz algumas habilidades, Mitchell, 2008, também, embora sejam algumas referências um pouco mais antigas, a gente procurou mesclar com referências mais novas também. Robles também traz algumas soft skills relevantes, então a gente fez um cruzamento entre as ferramentas de Oscan e Kostler, perdão, e as ferramenta de Pereira, e nós fizemos uma conexão entre as soft skills aqui e aquilo que eles trazem nas suas ferramentas, nos seus questionários. Então, a gente optou por analisar 4 soft skills, né? Então, resolução de problemas, comunicação, motivação e gestão do tempo. Criamos as hipóteses, né? Então, esse é o modelo de pesquisa. As hipóteses estão listadas no artigo, né? Então, a primeira hipótese, quanto maior a capacidade de resolução de problemas, melhor o desempenho percebido do tutor. A hipótese 2, a habilidade de comunicação terá um impacto positivo no desempenho percebido do tutor. A hipótese 3, quanto mais o tutor busca maneiras de auxiliar na motivação do aluno, melhor o seu desempenho percebido. E a 4, a gestão do tempo do tutor impacta positivamente no seu desempenho percebido. Nós fizemos um estudo quantitativo correlacional com uma pesquisa descritiva, utilizamos as equações estruturais, fizemos a abordagem de em duas etapas, aplicamos o questionário com um total de 103 tutores do Brasil, né? Utilizamos os 2 instrumentos de pesquisa, o modelo Hellam e o ASOD, e fizemos análise dos dados por meio do software Smart PLS4. Aqui são os construtos, né, dimensões e variáveis que nós analisamos. Então, o perfil dos respondentes, depois a parte do desempenho percebido, né, e aí nós tivemos algumas dimensões e as variáveis, e as questões. E aí, dentro das soft skills também, habilidades do tutor, solução de problemas, comunicação, motivação, gestão do tempo, com as suas variáveis e suas questões. Então, os nossos resultados, né, eles apresentaram os AVS superiores a 0,50, que de acordo com o Fornell e Lacker, mostram validade para esses construtos, né. É importante aqui também dizer que nós retiramos algumas variáveis que não estavam fazendo sentido no modelo, então nós retiramos algumas e rodamos de novo para que a gente conseguisse ter a carga fatorial adequada para validar os construtos, e depois dessa exclusão, sim, apresentou a consistência interna de 0,70 e a validade convergente maior que 0,50, perdão, maior que 0,70 e maior que 0,50. Aqui a gente apresenta as validades, né, validade do modelo, que apresentou os valores em negrito que são superiores aos valores das linhas e das colunas, então é um modelo que acaba se tornando confiável. Nos coeficientes estruturais, a gente analisou as hipóteses, então, né, então o modelo apresentou o VIF, né, que é o Variance Inflation Factor, que avalia o valor ideal precisa ser menor do que 3, né, então ele avaliou como 1, então ele é dentro de um nível de significância,
E também o p-valor menor do que 0,5, que traz também uma validade, né, para esse modelo e, enfim, e traz as hipóteses como suportadas. Então, é importante mencionar que, embora o modelo tenha sido validado, que traz o p-valor, que traz o VIF, né, então as hipóteses foram suportadas, o valor de R ao quadrado tem que ser maior do que 0,75 para que isso seja considerado substancial. E no modelo apresentado, o R quadrado apresentou valor inferior a 0,25. Então, o modelo, embora tenha sido suportado as hipóteses, ele não é como um modelo considerado consistente, o que a gente analisa isso de uma forma, como uma limitação, né, como algo a ser melhorado. Então, a gente conseguiu trazer observar uma lacuna existente entre com relação às soft skills e o desempenho percebido dos tutores. A gente conseguiu fazer uma adaptação de 2 instrumentos, né, para fazer essa análise do desempenho percebido. Isso traz muita relevância, né, para o meio, não só para o meio acadêmico, mas também para as instituições de ensino, porque hoje sabemos que existem o avanço dos cursos online e da atuação de tutores, então isso tem crescido exponencialmente. Algumas limitações, o tamanho da amostra, né, eu não gosto muito de falar com relação ao tempo, mas mestrando tem limitações de tempo, então a gente acabou fechando o questionário, né, com as 103 respostas, mas o ideal seria fazer com mais pessoas, com mais tutores, e também fazer um aprofundamento do referencial teórico. Tivemos sugestões em outros congressos para fazer análise sobre outros pontos de vista, né, utilizando outras metodologias, utilizando outras teorias, então aprofundar nesse sentido. E sugestões de estudos futuros é fazer uma análise não apenas das habilidades, mas das competências gerais dos indivíduos, né, então falar de habilidades, conhecimentos e atitudes. Essas são algumas das minhas referências utilizadas para fazer esse artigo. E agradeço, nos vemos na quarta-feira. Obrigada, Ana Cláudia. Muito obrigada aí pela apresentação, né? Então, estou fazendo oficialmente a abertura aqui, 15 minutos de discussão, tá? Eu vou trazer algumas percepções aí do estudo. Eu acho que, primeiro, né, a relevância sobre os soft skills e fazer essa conexão aí com hard skills, né? O tema é super interessante, não é à toa hoje que as instituições de ensino superior estão revisando seus modelos, né, métodos de avaliação. Acho que todos nós estamos passando por isso, professores, por um modelo de competências nas universidades, né, nos cursos de maneira geral. Inclusive, isso vem por orientação do próprio Ministério da Educação, né? Então, a relevância do estudo é indiscutível, né? Quando a gente fala aí da educação mais focado nos tutores, né? Eu acredito que esse trabalho, talvez na apresentação, não ficou tão claro muito o papel do tutor, né? Acho que o papel do tutor precisaria ser muito mais desenhado, apresentado com as suas responsabilidades, atribuições, para que a gente entendesse de fato, né? Como é que essa atribuição vai se conectar com os soft skills e com os hard skills, né? Eu acho que isso é um ponto de melhoria, tá? Quanto ao problema de pesquisa, né? Eu acho que estudos de autopercepção, que é o olhar, né? Pesquisas de opinião, a gente pode falar assim, eles podem ganhar uma robustez quando a gente usa multimétodos, né? Eu acho que o foco desse trabalho ele está mais quantitativo, né? Eu diria que você está numa fase preliminar da pesquisa, né? Então, ganhando todos esses argumentos dos modelos, trazendo releitura, né? Combinando modelos para você
gerar os seus construtos iniciais, suas categorias de análise, né? Eu acho que nessa parte, essa primeira etapa tá legal, né? Para que você se convença sobre essa questão da importância do desempenho percebido, de hard skills e soft skills. E aí eu acho que a sua pesquisa ela deixa um gostinho de quero mais, sabe, Ana Cláudia? Pelo menos para mim eu fiquei assim, poxa, mas chegou só até aqui, nossa, uma entrevista de profundidade com esses respondentes, mas qual o perfil desses respondentes, né? Esses 103 respondentes são tutores de onde? É de uma universidade só? É misto? É de quais regiões do Brasil? Eu acho que você tem um campo de análise aqui, né? De perfil, para que você realmente tenha insights, né, muito mais profundos e densos. E eu acho que aí vem talvez uma sugestão minha, claro, muito modesta, porque quem sabe da história da pesquisa é o pesquisador, né? Nós que estamos de fora, a gente vem muito humildemente assim, olha, seria legal esse daqui, seria legal aquilo, e aí agora você analisa, né, com os seus orientadores o que cabe, né? Mas na metodologia eu avançaria para um estudo quanti-quali, né? Minha sugestão. Uma etapa 1 que você tem aqui já muito apresentada com maturidade quantitativa, e eu continuaria essa etapa se você não consegue ampliar o número de respondentes, que você então aprofunde com esses 103 respondentes. Um estudo quali nesse sentido iria trazer essa robustez dessa limitação que você percebe no final do estudo, né? Explicar nessa metodologia, né, nessas etapas, os critérios de exclusão. Você disse ali que tem algum momento que vocês excluíram categorias, né? Então, isso para um estudo quantitativo precisa ter uma justificativa para não ter viés de pesquisador ali, né? Não ter alguma indução, né? Algo que possa prejudicar o método. E aí, eu acho que isso precisa ser justificado num protocolo de pesquisa, tá bom? Eu acho que isso seria muito importante aí para vocês, e aí nesse protocolo também descrever esse aplicativo Smart que você usa, deixar mais generoso esse texto para que a gente entenda, né, esse protocolo com maior profundidade, tá? Bom, eu acho que as minhas anotações são nesse sentido, né, mais para avanços, né, na questão metodológica, e eu acho que o seu trabalho, primeiro, o ponto forte dele é a questão dessa releitura, né, da releitura de modelos existentes, e você trazer, mas essa releitura precisa ser fundamentada, sabe, Ana? Excluir critério, vamos fundamentar o porquê que a gente excluiu, ó, no nosso contexto esse critério não cabe, por qual motivo, né? E o gostinho do quero mais, né? Poxa, agora eu vou fazer uma etapa de entrevista, vou selecionar dessa amostra aqui de 103, fazer uma etapa de entrevista com profundidade, né? Criar o questionário que seja. Aí você vê a estratégia qualitativa, se são perguntas semi-estruturadas, ou faz etapas também desse questionário qualitativo, né? Uma entrevista semi-estruturada, uma estruturada e uma aberta, né, para que você, dentro da sua leitura e interpretação de pesquisadora, possa entender, olha, eu tenho mais leite da pedra aqui para extrair, né? E é essa entrevista que vai te permitir isso. É esse contato direto, participativo de você como pesquisadora com o entrevistado que vai te dar esse campo de conquista muito maior. E aí eu acredito que os seus insights aqui, né, as suas conclusões de desempenho percebido, podem ter discussões mais profundas, mais robustas, num sentido de não ficar só de uma extração quant, sabe? Que o quant ele não dá um número, né? O número às vezes ele é raso. O número ele precisa ser discutido o que está por trás dele, né? Eu sou muito adepta do quant, e aprendi a fazer o quali. Tive no meu doutorado, por exemplo, um desafio enorme de fazer um estudo quali, né? Porque eu estava acostumada na área de economia e para o quant. E eu acredito que a gente, nesse exercício de pensamento científico, Ana,
a gente pode ganhar muita maturidade. E o estudo aqui, eu acho que tem esse potencial, né? Eu fiquei curiosa nos papéis dos tutores, porque eu não conheço muito a fundo essa área, né? O tutor não é um professor, né? Ele é um mediador ali dentro da educação à distância, que ele tem um papel muito ativo, inclusive no desempenho do participante, né? De fazer essa interação e esse relacionamento, digamos assim, que é um relacionamento enfraquecido quando a gente fala, né, de um, de um curso à distância, mas o papel do tutor ele vem como um elemento vivo, né? E eu acho que aí é o seu ganho. O porquê escolher as competências dos tutores? Qual é o papel desse tutor? Esse elemento vivo que vai trazer a vida ali na relação, né, do estudante com a instituição, e aí sim justifica, né, você estudar os soft skills. Não só o hard, né, skills, que faz parte da parte tecnológica, né, mas os soft skills, que é a parte do ganho relacional, né, desse curso à distância. E aí a gente vai, eu sempre falo que esses são estudos, são reflexões, pessoal, que a gente extrapola a cultura educacional que a gente está acostumado, né? Como diz o professor Edson, aí a gente precisa sair daquele eixo do preconceito, né? Poxa, a gente tem realmente que trazer estudos científicos dessa área para a gente ter robustez e a gente ter um pensamento científico, um embasamento que vai justificar, né, a continuidade, porque eu acho que é um caminho sem volta, né, gente? É a mesma coisa a gente discute aí ChatGPT hoje, a gente discute inteligência artificial, essas coisas não estão fora mais da educação. É impossível a gente imaginar a continuidade da educação sem esses elementos, sem essas tecnologias emergentes, né? Então, queria te provocar, Iana, para você continuar, né? Você como mestranda, faz a etapa quant aí no mestrado, que o mestrado a gente tem um prazo menor, mas no doutorado vai para o quali. Continua essa pesquisa, aprofunda, e eu acho que você tem aí bons caminhos, né? Obrigada, Sugestão, prof. tá? Muito, muito obrigada. Eu também, assim como o Edson, estou honrada e feliz de estar recebendo essas contribuições. E eu confesso que eu também fiquei com gostinho de quero mais, porque quando a gente faz uma pesquisa para disciplina, a gente tem prazo, né? Não tem muito para onde É correr, muito tem que entregar e recortado, é aquilo. E aí eu combinei até com os meus orientadores de apresentar nos congressos para juntar informação, para juntar contribuição, para a gente continuar assim. Eu sou apaixonada por quali, então eu sofri um pouco com a quant, por isso que eu pretendo continuar assim nesse sentido. Essa é uma combinação boa, viu? Qual e quant é uma coisa que dão estudos bons aí. Exato. Multimétodos, né? Obrigada, viu, Ana? Eu vou abrir aqui para o Luiz ou para o Edson, se eles quiserem trazer alguma contribuição para a Ana Cláudia também, para o Aleph, né, Aleph? Se você quiser também, por favor. Posso, professora? Pode, Luiz. Ana, em primeiro lugar, assim, claro que deu um gostinho de quero mais, e isso se deve ao recorte. Seu recorte foi muito legal, foi bacana. Essa unidade do EAD que você escolheu, né? Essa personalidade, essa pessoa importante que é o tutor, né? E dependendo do modelo de EAD, e eu senti falta disso também, é bom você colocar isso de forma mais detalhada, né? Eu percebo que há outras coisas que você pode se utilizar também para fazer essa verificação dos soft skills, né? A gente tem o usuário, o aluno, né, como queira, mas a gente pode também verificar a soft skill através da estrutura do curso de EAD, né? Lá nós temos os tutores à distância, nós temos os conteudistas, nós temos a coordenação, e se a gente pega esses outros atores, a gente tem uma visão um pouco mais completa, né? Eu acho que isso seria uma contribuição que eu faria aí ao seu estudo, né? Eu sei que no mestrado você não vai fazer uma coisa tão completa, mas, assim, vamos dizer que sejam atores também que podem verificar essa dimensão para você, tá bom? Essa é a minha contribuição. Obrigada, professor. Muito bom, professor Luiz. Olha aí, Ana, você já tem pesquisa para o doutorado. Pesquisa para mais uns 5 anos aí. Exato.
Professor Edson ou Aleph, se vocês quiserem. Um comentário bem rápido, né? Como profissional de EAD, eu já tive equipes, coordenei EAD, fui tutor durante muito tempo, então, naturalmente, fiquei instigado, né, pelo trabalho da Ana. Parabéns. Realmente é um caminho sem volta, né? Há quem resista, né, professora Maria? Impossível. A tecnologia, ela não pede licença, ela vem, né? Ela é determinante e Exato. ponto, né? A gente precisa entender como a gente pode, então, viver, coexistir de uma forma lógica e enriquecedora com esses meios, né? E me parece, você já falou isso, eu sei, mas é realmente a melhor dos dois mundos, até pensando na amostra, né? Então sempre tem essa questão quando a amostra é pequena. Quem sou eu para falar de quant? Eu também sou quali, eu sobrevivi às disciplinas de quant lá na UTFPR e hoje na Universidade Positivo, mas me parece que é o melhor dos dois mundos mesmo, né? Essa continuidade. E como um profissional que teve equipes, né, e que trabalhou como tutor e teve os tutores, então eu vivi as agruras do tutor que ficava entregue à própria sorte lá dentro da instituição de ensino. Então, uma pesquisa quali também pode descortinar esse aspecto. Então, tudo aquilo que está oculto, né, e que deve vir à tona por meio Isso. de uma pesquisa quali vai acabar surgindo. Então, eu tive situações que realmente eu não dei conta enquanto eu era gestor, porque eu via lá os tutores, inclusive eu trabalhei numa instituição em que os tutores ficavam à disposição dos alunos. A gente fazia, então, era um serviço assíncrono, digamos assim, e mesmo assim não havia participação dos alunos, então aquela mediação era angustiante, e a gente dava treinamento, a gente ia nas salas, conversava com os alunos, Frustrante, os né? alunos, os alunos deixavam para fazer tudo no último dia, que é uma tragédia, enfim. Mas parabéns, e isso vai vir numa pesquisa quali, né, professor? Mas eu fico por aqui. Parabéns. Muito bom. Até vai ao encontro do que o professor Luiz trouxe, né? De inclusive incorporar outros atores sociais, né? E, assim, fantástico, porque se a gente fala da educação à distância, nós não falamos de um sistema educacional ou um sistema social. A gente fala de um ecossistema, né? Onde tem vários atores, inclusive. É uma linguagem muito interessante isso para esses estudos de educação, né? Então, me veio esse insight na fala do Edson, depois da fala do professor Luiz, né? Então, acredito, Ana, que você tem um campo incrível aí para uma jornada de pesquisa muito interessante, né? Para você dar continuidade. O Aleph, por favor. Olá, Ana, tudo bem? Já conheci a Ana, entrei em contato com ela, não foi, Ana, durante o processo da estruturação das sessões, então eu já conheço a Ana. Primeiramente, parabéns, Ana, pela pesquisa, e principalmente por ter chegado até o final da disciplina e entregar um trabalho assim, que é um trabalho bem interessante, né? Na maioria das vezes a gente acaba desenvolvendo o que dá para desenvolver, mas você foi além, né? Então, eu acho que o seu trabalho ele traz assim contribuições muito importantes. E ele toca num assunto que ele é pouco explorado pela literatura, né? Que é a questão de trabalhar os tutores, né? Eu acho que os estudos eles estão muito focados em estudar competências, habilidades, atitudes do ponto de vista do aluno, do ponto de vista do próprio professor que está presencialmente lá, mas pouco foco é dado para o tutor, né? Que tem um papel tão importante, principalmente nesse ambiente de mundo virtual, de cursos superiores virtual. Acho que teu trabalho ele traz essa contribuição clara e ajuda a preencher lacunas muito voltadas para essa questão, né? Eu concordo muito, eu também eu tive uma linha muito quant, sabe, mestrado, doutorado, eu fui massacrado com quantitativo, até hoje eu tenho trauma, mas isso ajuda a gente a permitir, assim, tomar umas reflexões, né, que são bem interessantes, que possivelmente você também pode usar, tá? Em relação à questão da abordagem qualitativa, eu concordo plenamente com a professora. Inclusive, eu queria até sugerir uma abordagem qualitativa que é muito interessante, Ana, que é a história oral temática, tá? Por que eu estou falando da história oral temática? Porque existem habilidades que as pessoas acabam desenvolvendo no desempenho de uma atividade, por exemplo. Então, quando a pessoa ela entra lá para desempenhar um papel de tutor, nesse desempenho do papel de tutor, ele vai desenvolver uma habilidade que vai estar relacionada a essa questão da tutoria, entendeu? E a história oral ela permite que você identifique dentro da trajetória do tutor justamente que habilidade ele desenvolveu a partir dessa experiência de vida dele, sabe? Então, a história oral ela permite que você consiga identificar isso, até porque
Quando a gente vai para os estudos quânticos, as variáveis elas estão muito restritas, né, do que foi pesquisado por estudos anteriores, e muitas das vezes a gente acaba não pegando todas as dimensões de mensuração da realidade que a gente está querendo representar. Então, eu concordo muito com a professora. Eu acho que essa abordagem qualitativa de história oral temática traz assim vai ser surpreendente, sabe? Ter a perspectiva quant e depois mostrar a trajetória de vida deles, contar a história dos tutores, eu acho que é muito legal, tá? Por ter sido muito influenciada de forma quantitativa, eu vou falar algumas coisas assim que eu senti falta, sabe? Do ponto de vista positivista, por exemplo. Quando você fala lá que foram 103 tutores que participaram, né, Ana? Eu me fui perguntando, tudo bem, 103 tutores de um universo de quantos, né? Eu acho que seria interessante você justamente mostrar o seu universo de pesquisa para a gente justamente entenda como foi que você chegou nesses 103 tutores e o porquê desses 103, né? Que todo mundo já sabe a resposta, porque foram os que responderam a tempo para entregar a atividade lá no mestrado, tá? Outro ponto interessante, isso aqui é só uma recomendação, tá, Ana? Talvez os periódicos podem bater nisso. Dependendo da área que o tutor ele vai atuar, vai exigir uma habilidade diferente, sabe? Então, eu senti falta de tu destacar desses 103 tutores, quais são as áreas que eles atuam, sabe? Porque muitas das vezes, se eu estou diante de um tutor que está na área da medicina, por exemplo, um tutor que está na área de ciência social aplicada, provavelmente a percepção de habilidade do tutor da área da saúde pode influenciar ou enviesar meus dados, sabe? E talvez isso possa ter influenciado, inclusive, lá os resultados que você falou, que não foi muito do que você esperou no modelo, porque provavelmente deve ter sido em decorrência dessa influência de um perfil, né, de tutor no outro. Existem estratégias que você pode seguir, por exemplo, focar em um grupo de tutores de uma área, pode ser essa área de atuação, né? Ou quem sabe tentar aplicar um método quantitativo que permita mensurar todos esses elementos que são minuciosos, tá? Acho que isso é importante. Concordo plenamente com a professora em relação a essa questão. Outro ponto, assim, que é besteirinha, Ana, sabe? Mas quando eu estava lendo a tua introdução, eu vi que você coloca muito o verbo no futuro, né? Então, será proposta uma pesquisa quantitativa, esse estudo será relatado, é muito característico de projeto, né? Da pesquisa que ainda será executada. Então, só toma cuidado com essa questão da linguagem, tá? Para colocar o verbo no presente, que é o mais adequado no caso da introdução, ou então no futuro, desculpa, no que já aconteceu, né? No presente ou no passado, porque dá a ideia que a pesquisa ainda será realizada, tá bom? Existe um outro ponto, assim, que é só uma questão mesmo, assim, de termo, na verdade, que você tem uma hora na questão da metodologia, você repete isso em algumas partes do texto, e você fala o seguinte, deixa eu ver que eu anotei bem aqui, sobre o perfil dos respondentes. Você fala assim, porque teve cuidado de ter o equilíbrio entre esse perfil, e aí vocês tiveram que escolher pessoas com pós-graduação e pessoas com mestrado, né? Mas quem tem mestrado tem pós-graduação, sabe? Eu acho que seria interessante você falar que foi de uma pós-graduação estrito sensu e uma pós-graduação lato sensu. Acho que isso vai deixar mais claro, tá bom? Enfim, eu fiz alguns comentários em todos os textos que depois eu posso encaminhar para os autores. Eu acho que é até melhor para a gente conseguir ganhar tempo, tá? Mas parabéns pelo seu trabalho. Parabéns também por ter concluído a disciplina, provavelmente com um trabalho assim, bem interessante, sabe? Rendeu um A. Oi? Rendeu um A. Muito que merecido, né? Trabalhar, porque é um trabalho bem, bem legal, tá, Ana? Parabéns. Obrigada mesmo pelas considerações, muito valiosas. Né? Bom, então a gente vai aqui para o nosso terceiro trabalho, determinantes da qualidade como preditoras da qualidade percebida nas atividades pedagógicas não presenciais em cursos superiores do Instituto Federal do Espírito Santo, com a apresentação aí do vídeo do professor Luiz Henrique Lima Faria e dos coautores Juliana e Rodrigo do Instituto Federal do Espírito Santo. E vai passar o vídeo, né? Sim, só um segundo. Deixa eu desativar meu vídeo que fica melhor, que ele não atrapalha na hora de passar.
Olá, vamos iniciar a apresentação Ok com áudio, do gente? trabalho Determinantes da Qualidade como preditoras da qualidade percebida nas atividades ela é. pedagógicas não presenciais, APNP, em cursos superiores do Instituto Federal do Espírito Santo. Somos autores, eu, Luiz Henrique Lima Faria, Juliana Dias Calazans e Rodrigo Loureiro Medeiros. Vamos à contextualização. A pandemia de Covid-19 forçou as instituições de ensino superior a se adaptar às circunstâncias de isolamento social. Com o agravamento da situação, as atividades educacionais presenciais foram substituídas por atividades remotas. No Instituto Federal do Espírito Santo, isso foi formalizado com o nome Atividades Pedagógicas Não Presenciais, APNP. Foi nesse contexto que o nosso estudo explorou a seguinte questão de pesquisa com um objetivo. As determinantes da qualidade presentes no modelo cervical são preditoras da qualidade percebida pelos usuários das APNP em cursos superiores do IFES? Nessa direção, o objetivo geral foi analisar a possibilidade das determinantes da qualidade atuarem como preditoras da qualidade percebida pelos usuários das APNP em cursos do IFES. Vamos, então, à fundamentação teórica desse estudo. Iniciamos pela normatização das atividades de ensino. Durante os impactos negativos da pandemia de Covid-19, foram observadas consequências em várias áreas da vida humana devido a medidas de isolamento social aplicadas em escala global. Com a necessidade de respostas imediatas, instituições de ensino tiveram que suspender suas atividades presenciais, afetando mais de 1,5 bilhão de estudantes, segundo a Unesco. À medida que a pandemia se espalhava, diferentes países adotaram estratégias variadas de isolamento social, resultando no fechamento de escolas. Nesse contexto, a utilização remota de tecnologias de informação e comunicação emergiu como solução predominante para os processos de ensino e aprendizado em andamento. Em março de 2020, o MEC emitiu portarias e estendeu essa validade até o final do ano. Essas ações foram cruciais para preservar a continuidade da educação durante a crise da pandemia. O IFES optou por não suspender suas atividades durante a pandemia de Covid-19. Em vez disso, introduziu atividades remotas em cursos presenciais, denominadas atividades pedagógicas não presenciais. Essas medidas regulatórias foram essenciais para manter a comunidade acadêmica conectada e garantir a continuidade das atividades educacionais durante o período pandêmico. Vamos, então, à fundamentação da importância da qualidade de serviço e seus modelos de análise e dimensões. Durante a pandemia de Covid-19, o setor de serviços foi o mais afetado. Sua recuperação se tornou, então, crucial para a economia do Brasil. A qualidade de serviços desempenha um papel fundamental no sucesso das empresas e na construção de uma economia mais robusta. Pesquisadores debatem intensamente sobre seus fundamentos teóricos e metodologias de avaliação. Os estudos sobre a mensuração da qualidade de serviços identificaram 6 modelos principais na literatura, com destaque para o cervical na pesquisa acadêmica. A evolução desse campo começou com a introdução da medição da qualidade em serviço. O cervical, em particular, tornou-se amplamente reconhecido na pesquisa, impulsionando o crescimento global desse campo de pesquisa. Vamos, então, à fundamentação sobre o modelo cervical e as determinantes da qualidade. Na avaliação da qualidade de serviço, é comum considerar a discrepância entre expectativas do cliente e suas percepções reais. Esses modelos se utilizam do chamado gap da qualidade. A escala cervical, derivada do modelo GAP5, utiliza o questionário com 44 perguntas, divididas igualmente para avaliar as expectativas e as percepções dos clientes sobre o serviço. Isso permite às organizações identificar áreas que precisam de melhorias. Vamos, então, à metodologia desse estudo. Esse estudo se utilizou de uma pesquisa adaptada de Nogueira et al. 2015, como parte da modelagem cervical para coletar dados de 82 estudantes, garantindo robustez estatística. Os dados foram analisados usando modelagem de equações estruturais pelo método PLS. As análises incluíram a avaliação da validade e da confiabilidade dos construtos do modelo, seguida pela verificação das hipóteses respondendo à pergunta de pesquisa. Tendo em vista a necessidade de alcançar os objetivos constantes nesse estudo, foram apresentadas, então, 20 hipóteses sendo analisadas. São essas que estão aí apresentadas.
Vamos para a análise dos resultados. Nesse estudo, foram realizadas análises para avaliar a validade e a confiabilidade dos construtos. A consistência interna foi avaliada pelo alfa de Cronbach e pela confiabilidade composta. Os dois indicadores foram usados para garantir análises robustas. A validade convergente foi avaliada pelo critério do AVE. E os resultados também foram resultados positivos. E a validade discriminante também foi avaliada pelo Fornellark critério e teve resultado satisfatório. Para verificar a significância das relações entre os construtos, foram utilizados os coeficientes de caminho. Após a análise da significância, esses construtos restaram apenas 10 como relações válidas para o modelo, ou seja, 10 foram consideradas suficientemente robustas para serem entendidas como aceitas. Para verificar a capacidade preditiva do modelo, foi usado o R², e o resultado foi 0,695, informando que os construtos antecedentes explicavam o comportamento do construto qualidade percebido das PNPs em 62,7%, de grau moderado, então, a substancial. Ao analisar as hipóteses, tomando por base o resultado da utilização dos métodos e procedimentos sobre o conjunto de dados da amostra, os resultados demonstraram a não rejeição de 10 das 20 hipóteses formuladas para alcance dos objetivos do estudo e, consequentemente, para a construção da resposta à questão de pesquisa. Os desdobramentos desses resultados estão na conclusão e a contribuição são, portanto, apresentados no próximo tópico. A título de conclusão, pode dizer-se que o presente trabalho teve como objetivo analisar a possibilidade das determinantes da qualidade atuarem como preditoras da qualidade. Dentre essas 20 hipóteses analisadas, 10 foram rejeitadas e outras 10 foram aceitas, permitindo dessa forma que sejam feitas algumas considerações sobre as conclusões obtidas. Nesse estudo, algumas hipóteses não foram rejeitadas, o que implica que certos fatores da qualidade, como empatia, segurança e tangibilidade, podem ser indicativos da qualidade percebida nas atividades pedagógicas presenciais. Esses fatores desempenham um papel importante na percepção geral da qualidade dessas atividades, tanto nas interações síncronas quanto nas assíncronas. Para tratar das limitações apresentadas na pesquisa, foram identificadas 2 oportunidades de melhoria e, dessa forma, para trabalhos futuros, sugere-se utilizar a técnica da amostragem probabilística, bem como ampliar os estudos em mais cursos e outros campi, de modo que seja possível verificar se há algumas diferenças significativas em relação aos resultados obtidos nesse estudo. Essas aí, agora são as referências utilizadas no estudo. Obrigada, Aleph. Obrigada, professor Luiz, pela apresentação. Bom, eu vou começar aqui com algumas contribuições resumidas, né? Até porque esse trabalho ele foi da sessão Sapiens aí de manhã, nós fizemos uma discussão profunda e eu vou fazer mais resumidamente aqui, professor Luiz, para dar mais tempo até para os outros participantes trazerem essas contribuições adicionais para o Luiz, tá? Bom, a gente falou muito sobre a questão do problema de pesquisa, né? A questão das determinantes de qualidade virem de um modelo já existente, do certo qual, que isso está bem fundamentado, construiu ali as categorias de análise, e até fiz uma sugestão aqui na página 8 do trabalho, na apresentação desses construtos para o professor Luiz, que ele pudesse organizar esses construtos, né? Talvez num quadro referencial, porque ele está descritivo no trabalho, e isso não ajuda muito o leitor quando a gente vai ler, né, os achados ali da análise de resultados. A gente tem que ficar voltando para a página 8 para ver qual construto que aquela sigla está se referindo. E aí até a gente entrou numa discussão legal, porque a gente falou, olha, isso a inteligência artificial faz bem, né, professor Luiz? Essa parte operacional, porque o trabalho intelectual está muito bem desenhado. O operacional, acho que precisa ser, talvez, aí mais organizado. Então, isso foi um ponto que eu trouxe como sugestão de melhoria, né? Nós discutimos também a questão de uma supervalorização ali de hipóteses, né? Até discutimos que
esse trabalho ele tem cara de um programa científico, não de um projeto, né? Sei lá, essas hipóteses poderiam ser desmembradas, um estudo desse de 20 hipóteses poderia ser 5 estudos de 4 hipóteses, ou sei lá, 4 estudos de 5 hipóteses, e fazer uma análise mais minuciosa, né? Porque é difícil, dentro de um artigo, dentro do limite que nós temos, discutir 20 hipóteses, né? E aí não dá essa cara descritiva, trazer mais profundidade, sugerir na página 8, que tem a característica dos respondentes, né? Ele fala ali da amostra no trabalho, acho que de 82 respondentes, né? 84, uma coisa assim. E aí, vou até deixar para o Aleph falar isso, que eu acho que é a área dele aí, do Quant, né, Aleph? Fala, poxa, essa amostra é de qual universo aí, né? Vou deixar para o Aleph trazer essa contribuição. A minha sugestão é que as características dos respondentes pudessem ser mais exploradas na discussão, e até grifei aqui, por exemplo, respondentes do sexo masculino têm quase 65% dessa amostra, né? E feminino 36%, né? 35%. Aí, eu acho que cabe, ficou uma pergunta, né, na minha cabeça, mas qual curso é predominante? Esses respondentes são de quais cursos? Estratificar, né, essa amostra, esse perfil, para que esses dados de características de perfil dos respondentes pudessem ser explorados. A gente tem aqui, ó, 45% são último-anistas, né, do 8º ao 10º semestre. Poxa, são estudantes que têm um perfil diferente dos estudantes de iniciais, né? E aí eu acredito que caberia uma discussão, né, nas hipóteses dessa diferença de perfil. Então, estratificar, né, o perfil dos respondentes e também trazer mais elementos qualitativos dessa amostra de 82, 84 respondentes que pudesse deixar esse estudo mais assim atrativo, né? Porque em termos assim, pelo menos na minha análise aqui na parte de confiabilidade dos construtos da validade, eu achei que ficou muito bem definido, né? A definição das hipóteses também, né? E até fiz um comentário da página 12, que devido a esses construtos terem perfis diferentes da amostra, aquele grau moderado substancial geral que sai no estudo, ele pode ter ali elementos ocultos, né, Aleph? Porque, de repente, quando a gente estratificar essa amostra, a gente vai ver que, olha, para tal amostra pode ter um grau substancial, né? Para outra, mais moderada. E aí, eu acho que isso traria, nossa, assim, muito mais robustez, né, na discussão aqui desse estudo. Bom, de maneira geral, resumidamente, nós discutimos isso assim mais de 30 minutos na sessão da manhã, então eu vou dar a palavra aqui para outros participantes, para que vocês também possam trazer outros elementos, né, para o professor Luiz, tá bom? Então, tá aberto aí para quem quiser contribuir. Alguém quer falar? Porque senão eu posso falar, né? Eu vou falar rapidamente, tá, Luiz? Mas eu também fiz uns comentários durante a leitura do teu trabalho que eu vou encaminhar para o seu e-mail, tá bom? Até porque a gente está chegando próximo ao encerramento da nossa sessão, né? Para não ter problemas do Zoom resolver encerrar a sessão com a gente falando ainda, né? Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu concordo plenamente com a professora em relação da questão dos construtos, né, da forma como eles foram apresentados e da forma como eles foram desenvolvidos. Eu acho que ele tem uma fundamentação, na verdade, todos têm uma fundamentação assim, bem sólida, que permite a gente ter uma visão geral do fenômeno de pesquisa, e principalmente do problema que você está querendo investigar e qual é o fim da estrada que você está querendo, né, com essa caminhada na pesquisa. Eu acho que a gente consegue identificar isso em relação ao seu trabalho, tá? A professora comentou justamente um ponto assim que eu acho que seria bem interessante, que era a quantidade de hipóteses, sabe, Luiz?
o teu trabalho ele é muito rico, né? Só que às vezes a gente fica limitado ao artigo científico, porque o artigo ele acaba sendo uma síntese da pesquisa que a gente desenvolveu, e ainda tem as regras do evento, tem as regras da revista que acabam limitando a gente. Eu acho que esses 20, né, que foram 20 hipóteses que você colocou, acho que seriam muito bem trabalhados em outros artigos, concordo plenamente com a professora, sabe? Trabalhados, debatidos, acho que a gente conseguiria explorar mais, né, o resultado que você encontrou a partir da sua pesquisa, tá? Existe um ponto, assim, que não é que me incomodou, mas causou uma certa curiosidade, foi quando eu estava lendo o trabalho, eu comecei pelo título, né? E no título falava o seguinte: cursos superiores, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, no sentido que a gente vai ter pluralidade de perfis, né? E aí, quando eu estava terminando a leitura, lá nas conclusões fala o seguinte, né, que a primeira relacionada ao fator de trabalho ter sido aplicado, que era uma das suas limitações, né, ter sido aplicado apenas em um único curso do campus. E aí eu fiquei meio confuso, sabe, se a sua amostra contempla os cursos do Instituto ou se ele foi aplicado unicamente em um curso específico, sabe? Eu acho que você precisa deixar claro essa questão, fazer a harmonização para se são cursos ou se é um único curso. E, principalmente, qual é esse curso, né? Eu acho que a gente precisa também deixar claro qual foi esse curso explorado e discutido e tudo mais. E também lá nas recomendações dos seus estudos futuros, eu acho que seria interessante também falar que, como uma possível recomendação, da gente tentar explorar também outras universidades, né? Tentar comparar, por exemplo, a questão do setor público com o setor privado, acho que seria interessante porque são perspectivas diferentes e trariam bem destaque para o teu trabalho. Na verdade, a única coisa assim que eu acho que também poderia melhorar ainda mais seria lá na parte da análise das hipóteses, né? Porque como eu falei, bom, a gente chegou aqui na análise das hipóteses, eu vou ter uma discussão teórica, né? A gente vai conseguir resgatar a literatura que o Luiz conseguiu trilhar até aqui para a gente tentar ver o que a literatura e as evidências do Luiz dão de conclusão para a gente, né? E acabou que a gente só vê uma tabela assim onde tem um resumo do que foi rejeitado, do que não foi rejeitado, e a gente não tem de fato a análise, né? A gente tem o resultado, mas a gente não discute, não analisa isso de fato. Então acho que seria interessante focar, talvez com a recomendação da professora Maria de segregar as hipóteses em outros artigos, você consiga trabalhar melhor essa análise, sabe? Mas eu senti falta disso da análise das hipóteses e principalmente do resgate, sabe, à literatura anterior. Acho que os resultados precisam ser melhor debatidos com os estudos que já foram desenvolvidos na área, como você muito bem apresentou ao longo do trabalho, tá? Para deixar bem interessante. O que acontece, né? Eu estou numa vibe agora quali, professora, porque a minha tese de doutorado, eu fui muito influenciado quant, né? Mas a minha tese de doutorado é quali. Mas eu lembro que quando eu fiz um monte de disciplinas quantitativas que me massacraram na USP, por exemplo, e eu tenho até hoje o meu professor de métodos quantitativos e falando o seguinte: tu precisa justificar a tua unidade de análise, né? E o porquê de estudar aquela unidade de análise. E quando a gente olha, por exemplo, o Instituto, eu sei que o Instituto ele tem uma contribuição social, ele tem uma contribuição científica muito relevante para a região, sabe? Mas eu senti falta dessa justificativa, né? Por que será o Instituto Federal do Espírito Santo, né? Qual é a particularidade que tem no Instituto Federal do Espírito Santo que faz a gente querer explorar esses cursos superiores, sabe? Acho que seria interessante também trazer uma justificativa, e você pode apoiar essa justificativa na questão do impacto social, no impacto científico que esse instituto pode trazer para a região. Acho que talvez isso vai deixar o seu trabalho mais amarradinho, sabe? No sentido justificativo. Deixa eu dar... eu acho que eu já vou encerrar por aqui minha fala, porque a gente já vai se encaminhar para os últimos 5 minutos, né? Mas eu vou te passar, tá? Parabéns pelo trabalho. É um trabalho... Na verdade, todos os trabalhos que foram apresentados aqui, eles são muito interessantes, né? Não à toa que estão no SEMEAD, que é um dos eventos que a gente tem na área da administração muito concorrido, né? Então, a gente viu lá na cerimônia de premiação o quanto é difícil aprovar um trabalho no SEMEAD. Então, se vocês estão aqui, sem sombra de dúvidas, é por mérito, né? E também porque as pesquisas representam contribuições significativas, tá? Aí, só para finalizar, porque tem um ponto em comum entre o trabalho da Ana e o trabalho do Luiz, né? Em relação à questão do perfil quando vocês vão falar sobre o perfil, gente,
dos respondentes, né, do questionário que foram utilizados. O termo sexo, sabe, principalmente hoje, em decorrência dos estudos que a gente tem sobre diversidade, inclusão, pertencimento e tudo mais, ele é um termo assim que não é muito adequado. Então, eu recomendo que quando vocês forem falar sobre a questão de ser masculino ou feminino, vocês utilizem o termo identidade de gênero, tá? Então, na identidade de gênero, tantos por cento se declararam masculino, por exemplo, e outros tantos por cento se declararam feminino. Acho que isso ajuda com que o trabalho de vocês também respeite, por exemplo, a individualidade das pessoas que vocês estão investigando, né? Para que eles não sejam apenas números, mas sim são representações de seres humanos que estão atrás da amostra de vocês, tá bom? É isso, professora. Maravilhoso, Aleph. É aquilo que a gente fala, né? Por trás dos números tem muita história e a gente tem que ter esse olhar sensível também, né? Para os estudos quantitativos e excelentes contribuições, né? Queria agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, né? Toda essa discussão que, ao meu ver, foi muito contributiva, muito produtiva na nossa sessão. Eu deixei para vocês aqui no chat o meu contato, tá? Foi um prazer estar com vocês e aí meu contato profissional, maria.conejeiro@espm.br, o meu celular, meu WhatsApp. Gente, eu acho que a pesquisa ela é feita muito de maneira colaborativa, né? E se vocês precisarem de qualquer informação adicional sobre os pontos discutidos, indicações de leituras, podem contar comigo, estou à disposição. Eu vou pegar aqui também os telefones que estão sendo passados, né? Porque contatos profissionais, acadêmicos são muito importantes aí na nossa história como pesquisador, né? Na nossa trajetória. Então, parabéns para os 3 autores presentes. Muito obrigado, Aleph, pela sua generosidade, viu? Intelectual, demais. Tô com o seu contato aqui, hein? Já vou te fazer uns convites aí. Sou líder de tema do SEMEAD, ó, fica atento, tá? Que eu vou te Bora, fazer professora, alguns estou aqui à convites. disposição. Então, tá bom. É para isso que essas reuniões servem também, né? Para a gente fazer conexões aí com os pesquisadores. E a gente, como líder de tema, a gente convida os pesquisadores para fazer avaliação de trabalho. Vou também convidar a professora Edson, a professora Ana Cláudia, o professor Luiz, se tiverem interesse na nossa área, viu? São convidados para contribuir aqui no SEMEAD. Participar aqui do bastidor também é interessante. Aí, como pesquisador apresentando, né, o congressista, mas tem todo um trabalho por trás aqui, viu? Que a gente precisa da contribuição também dos pesquisadores brasileiros aí, do Brasil afora. Obrigada, gente. E tá aberta para vocês, se vocês quiserem fazer alguma despedida aí. Obrigada, pessoal. Agradeço muito. Estou muito feliz de ter participado. Foi uma sessão maravilhosa. Muito obrigada. Gratidão total, enriquecimento e o que eu puder contribuir humildemente, estou à disposição e aqui eu guardei os contatos de todos com muito carinho e provavelmente eu os procurarei. Professora Maria, professora Aleph, eu os procurarei, tá? A Estou à gente construir uma rede. disposição. Tá? Muito bom, Edson. Muito bom, Ana Cláudia e professor Luiz também. Agradeço muito também, viu, a disposição, professor, desde de manhã, né, já discutimos 2 vezes, né, o artigo, muito obrigado. Aleph também, vou aguardar as contribuições de vocês, de fato, né, a professora sabe do contexto, né, desse texto, né, é de uma Sim. orientanda minha e tudo, e de fato eu fiquei assustado, porque eu pensava que a gente ia trabalhar com 5 hipóteses, foram 20, né, mas é isso mesmo que acontece, né, a pesquisa se constrói, né, ela toma os seus rumos, né. Muito obrigado mesmo. Eu também queria agradecer, tá, gente? Muito obrigado. Tipo assim, o que acontece, né? Toda vez que a gente está avaliando artigos, está fazendo revisão, a gente sempre aprende, né? E eu aprendi muito com o trabalho de vocês. Então, todos nós somos pesquisadores e autores em construção. Então, muito obrigado pelas contribuições que o trabalho de vocês proporcionaram, sabe? Porque foram contribuições, assim, muito importantes. Eu também queria agradecer a professora Maria, como a nossa mediadora, né? Uma pessoa excepcional, sempre atenta a todas as informações, cirúrgica nas suas contribuições, né? Então, com certeza, é uma pessoa, assim, incrível. Muito obrigada, tá, professora? E queria só Obrigada, pedir gente. um favor de vocês, tá, gente? Principalmente quem está participando da sessão.
não esqueçam de avaliar a sessão, tá? Porque isso é muito importante para o feedback do evento, para ver como a gente pode melhorar e aperfeiçoar as nossas sessões, tá bom? Professora, também, quando finalizar, faça a sua avaliação lá no sistema, tá bom? Pode Tchau, deixar, já gente. Olha, faço na foi um prazer. sequência. Vocês podem entrar em contato comigo, eu vou ter um prazer também de ajudar vocês, tá Tchau, bom? obrigado. Tudo de bom para vocês. Até Muito Abraço. Tchau, prazer. tchau. Tchau, Muito tchau. prazer.